Deus deseja encontrar os seus filhos todos os dias no jardim. Assim como ele encontrava Adão e Eva no jardim do Éden, ele descia para falar com Adão e Eva. O mesmo acontece conosco hoje. Nosso jardim hoje é também no nosso secreto, na nossa intimidade com Deus. A palavra do Senhor fala, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou, o homem, perguntando, onde estás? Onde estás? Deus não chegou diante dos dois ali, apontando o erro, apontando a culpa, apontando, trazendo culpa sobre eles. A pergunta do Senhor para Adão e para Eva naquele momento foi, onde você está? Onde você está? Porque ele deseja nos encontrar. Deus não chegou aqui trazendo culpa sobre os ombros de Adão e Eva. A primeira pergunta, por mais que ele já sabia o que Adão e Eva ali tinham cometido, né, que foi o pecado, eles tinham caído naquele momento, mas Deus não chega acusando. Deus não chega trazendo culpa. Ele chega com uma pergunta: onde você está? Porque o amor de Deus, independente dos nossos pecados, ele é maior, porque foi por isso que o Senhor entregou o seu único filho naquela cruz. Por amor a nós, o sangue de Cristo hoje lava os nossos pecados. E a pergunta dele aqui é: onde você está? E quando Deus ele se revela para nós, o desejo do Senhor todos os dias é nos encontrar, é nos achar no nosso secreto, no nosso dia a dia, né, na igreja, seja lá onde for, no nosso trabalho, na academia. Deus ele deseja nos encontrar todos os dias. Mas o ponto principal, o que eu vou reforçar aqui, é o nosso secreto. E o título desse vídeo é Passe Tempo com Deus, porque ele deseja isso, sabe? O hábito de criar uma intimidade com Deus, ela é construída, porque no início não é fácil. No início a gente quer desistir, no início vem muita opressão de fora, muitos pensamentos, vem muita coisas aleatórias do nosso dia, preocupação, né? Não só no início, essa batalha é durante o processo, né? Durante a nossa caminhada, todos os dias. Só que eu digo o início porque é algo que está sendo construído ainda, sabe? É um altar que está sendo construído ali naquele lugar. Então, o início, ele é muito, muito, muito difícil. Para permanecer ali com Deus naquele lugar. O Senhor Jesus, ele diz, né? Para que a gente entre no nosso quarto, feche a porta e ore em secreto. Ele nos deu essa instrução para que a gente faça isso todos os dias. E não tem, eu sempre falo, né, que nós temos a Marta e nós temos a Maria. Os dois são importantes, mas a Maria é a mulher que ela me ensina muito, sabe? Está aos pés de Jesus ali naquele momento. A Maria, ela me ensina o desejo de querer estar ali, só apreciando, sabe? Só apreciando aquele lugar. Porque quando a gente entra na presença, quando a gente entra no nosso secreto para falar com o Pai, ele vem e ele tá ali, sabe, nos escutando. Muitas vezes a gente só precisa ir para nos derramar, só para chorar, como um pai que recebe o seu filho. O que Deus vai fazer com a gente? Ele vai nos pegar, ele vai nos abraçar, ele vai nos acolher, ele vai nos ninar naquele momento, porque o Senhor muitas vezes nos enxerga como um bebezinho, né? Principalmente que está começando a caminhar na fé, bebezinho na fé. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai nos ninar, ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar do nosso coração. Naquele momento, ele vai trazer conforto, alívio e refrigério para nossa alma, sabe? Então, o jardim, é um lugar de intimidade, é onde o Senhor deseja nos encontrar todos os dias, independente do nosso dia, independente de como foi o nosso dia. Às vezes, vai ter momentos que a gente só vai querer chegar e chorar e derramar, sabe? E falar para ele, às vezes a gente só vai querer chegar e falar, ou só chorar, chorar, chorar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito do Senhor intercede por nós, porque o Senhor Jesus diz que ele é o nosso consolador, é ele que nos consola. E no secreto, o lugar do secreto é o lugar que Deus vai nos curar, é o lugar que nós vamos gerar projetos, sonhos do Senhor. Muitas vezes, ali no meio da tua oração, o próprio Espírito Santo vai te conduzir a orar por coisas que você depois vai ficar pensando, meu Deus, eu orei por isso. Mas é o Espírito Santo do Senhor te conduzindo a orar por isso. E ali, no meio daquela oração, é gerado algo. O Senhor começa a gerar algo dentro de nós, algo que é gerado pelo Espírito do Senhor, sabe? Então, o secreto é um lugar de gerar também, é um lugar onde a gente gera os sonhos, os projetos do Senhor, é um lugar onde a gente gera aqueles sonhos que estão alinhados com a vontade do Senhor para nós, desejos nossos, sonhos nossos que estão alinhados com a vontade dele. E a gente gera isso dentro de nós no momento certo, isso vem à luz, assim como um bebê, ele é gerado dentro de nós e fica 9 meses ali,
tem um tempo, né, para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele ser nutrido, para ele formar os órgãos. E no momento certo, no tempo que Deus estabeleceu, que são 9 meses, no tempo certo, ele vem à existência, ele vem à luz, ele nasce. Assim é feito também com os planos, os projetos do Senhor para nós. No momento certo, ele vem à luz, ele nasce. Ele vem à luz, ele vem à existência. Então Deus, ele deseja nos encontrar todos os dias nesse lugar. Esse lugar, para mim, ele é inegociável. Eu não negocio esse lugar de intimidade com Deus. Porque muitas vezes o Senhor, eu só quis chegar e só quis só chorar e só me derramar. E eu sei que o Senhor, naquele momento ali, ele me acolheu. Então tiveram dias na minha vida que as palavras, elas não eram suficientes para expressar o que eu estava sentindo naquele momento. E eu só chorava. E eu só chorava. E quando eu saía daquele lugar, eu saía totalmente leve. Eu saía como quem descarregou algo ali, sabe? Porque o Senhor, ele faz isso. O Senhor Jesus, ele diz, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, ele fala isso. Então, assim como no Jardim do Éden, que ele diz assim, ó, onde você está? Deus hoje está te convidando, está te perguntando assim, ó, onde você está? Eu quero te encontrar. Onde você está? Deus, ele está te vendo, ele sabe onde você está. Mas ele faz questão de perguntar, onde você está? Adão, onde você está? Eva, onde você está? E aí ele pergunta, e o que que Adão e Eva respondem aqui nesse momento, sabe? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Gente, Deus não chegou ali trazendo uma culpa, uma condenação sobre eles, por mais que o Senhor já sabia o que estava sendo feito, porque Deus já tinha um plano B. Era Jesus, o filho dele, sabe? Mas aí o homem responde que ouviu a voz dele e teve medo, porque a culpa, a condenação já estava sobre eles, sabe? Eles já tinham ciência, eles já tinham consciência daquilo que eles tinham feito. Então, muitas vezes a gente deixa de ir para o nosso secreto falar com Deus com medo do que ele vai nos dizer, com medo do que ele vai falar para nós, quando na verdade o Senhor, ele chega e ele pergunta onde você está. E eu aceito o Senhor Jesus como meu suficiente Senhor e Salvador, ele já enxerga agora, a partir de agora, ele não enxerga mais a gente como era antes, mas sim o filho. O filho. E aí ele chega e ele diz, né, que tive medo, porque estava nu. Porque estava nu, por isso me escondi. Porque eu estava nu, porque eu estava exposto. Por isso eu me escondi. Deus, eu me escondi porque eu pequei, eu me escondi porque eu fiz algo errado, eu tive medo. Mas o Senhor está dizendo, filho, eu quero te cobrir. Eu quero te cobrir. Vem, onde você está? E hoje, essa cobertura é feita pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, sabe? O Senhor Jesus, ele já fez a obra completa. Nós não precisamos de mais nada, sabe? E Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas ele pergunta, Deus, ele gosta de fazer perguntas. Quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que você foi exposto? Quem apontou o teu erro? Quem foi que atirou a pedra? O Espírito do Senhor, ele não traz condenação. Ele não traz culpa sobre os nossos ombros, porque a obra ela já foi completa. A obra ela já foi consumada. O Senhor Jesus, ele já pagou o preço, já existe ali algo para que cubra essa culpa e que cubra esse pecado, cubra essa condenação, que é o sangue de Cristo, sabe? Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não conhece esse Jesus, que vos lhe apresento nesse momento, prazer, esse é o Jesus. Esse é o Jesus que pagou os nossos pecados. Ele me deu salvação. Ele salvou a minha vida, ele salvou a minha casa. Ele chegou nos meus. Ele não só chegou, mas ele veio e ele restaurou várias áreas da minha vida. E hoje eu vivo uma vida com ele que eu nunca vivi em toda a minha vida. De restauração, de entender quem eu sou nele, minha identidade, filha. Ele me deu uma identidade. Eu sou filha de Deus. E não só isso, ele me deu acesso ao trono do meu Pai. Hoje, o Deus soberano, grandioso, majestoso, o Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, a palavra diz que a terra é como estrado para os seus pés. A palavra diz que a terra ela é como estrado para os pés de Deus. O que é estrado? É aquele negócio que a gente coloca para descansar o pé. Geralmente a gente vê nos locais de trabalho e tal. Eu fui dar um Google, né? Por isso que eu sei. Eu nem sabia o que significava estrado, mas eu pesquisei e vi que era isso. E a terra é como um descanso para os pés do Senhor. Então esse é o nosso Deus. Você já imaginou o tamanho da terra? Já imaginou como é grande a terra? Ela é gigante. Ela é gigante. Imagina a terra sendo o descanso para os pés de Deus. Eu não sei vocês, mas eu fico deslumbrada. Eu não sei, eu fico assim, ó. Eu fico, meu Deus, que isso? Eu fico deslumbrada. Todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, que eu começo a ler, que a Bíblia ela fala como que é Deus, né? Muitos profetas, foram levados, eles tiveram visões, João foi um, que eles puderam contemplar a beleza de Deus. E todas as vezes que eu leio sobre a grandeza de Deus,
eu fico deslumbrada, eu fico assim, ó, meu Deus, eu fico viajando, eu tenho que, sei lá, eu paro, eu fico assim imaginando, eu fico imaginando, e eu falo, meu Deus, esse Deus é meu pai. Eu falo, meu Deus, ele é meu pai. E aí, entra o quê? Jesus, ele me deu acesso a esse lugar. Hoje eu consigo acessar esse lugar, o trono de Deus. Então, minha irmã, meu irmão que está me vendo agora, se você ainda não sabe quem é Jesus, ou se você já conhece, mas ainda não entendeu ainda quem que ele é de verdade, eu te apresento ele. Esse é o Jesus de Nazaré, o homem mais perfeito que eu já conheci em toda a minha vida. Maravilhoso, lindo, perfeito. É ele. Ele vem, e quando ele vem para poder mudar tudo de lugar. Ele muda tudo de lugar. Ele restaura, ele purifica, ele faz tudo novo. E se precisar, faz tudo novo de novo. Ele é assim, sabe? Esse é ele. Maravilhoso, nosso Salvador, o Rei lindo, perfeito, maravilhoso. É ele, Jesus Cristo. Então, o Pai aqui, né, ele já tinha um plano, que era o plano B, o plano de salvação, né, enviar o único filho dele por amor a nós, o único filho que ele tinha, Jesus Cristo, por amor a nós. E Jesus, ele veio e fez a obra completa por amor a nós. Então a pergunta hoje é: onde você está? Porque Deus quer te encontrar no jardim, no teu jardim, no jardim da tua casa. Onde você está? Jesus te deu o acesso para você acessar esse lugar. E você também contemplar a beleza que existe nesse maravilhoso e soberano Senhor dos Exércitos, Deus. Jesus quer se revelar para você também. E ele não só quer se revelar para você, mas também te apresentar aquilo que você não conhece.